Um dia, monstros apareceram por todo o planeta. Em conjunto com os monstros, aquilo surgiu do nada. Esse foi o primeiro embate entre a Torre do Tutorial e a humanidade. A torre, em períodos de intervalos, invocava parte dos humanos espalhados pelo mundo para dentro dela de forma forçada. Uma requisição sem nenhum parâmetro, um teste cruel que não faz distinções entre condições físicas ou idade. Entre os meros 20% de sobreviventes da torre, se transformaram em caçadores que possuem habilidades especiais. Assim, se transformando na esperança da humanidade. 12 anos após a conclusão da primeira torre, vemos uns monstros largados, que rapidamente são eliminados. Quando vemos, foi um caçador que os eliminou com seus poderes. Os caçadores se tornaram ídolos da humanidade. E é por isso que o país não negligencia sua tremenda força. Uma nova era teve início no momento que os caçadores se tornaram parte do poderio das nações. Foi aí que os caçadores elevaram seus preços. E para que pudessem se proteger de alguma forma desses países, eles se agruparam em associações ou guildas. 3, 2, 1, ação! Olá, sou a Ae Young Lee, do programa ao vivo Conhecendo os Caçadores. É um prazer. Faremos a mesma coisa essa semana. Nós iremos procurar e trazer novidades dos caçadores. E que vocês, telespectadores, têm curiosidade. Hoje, os líderes das guildas estarão conosco. O líder da guilda Goguryeo, Seo Kwon-han. A líder da guilda Ahangs, Seo Yong-lee. O líder da guilda Seo Si-young-gi. Conhecendo os Caçadores é um programa desenvolvido baseado no que é mais popular, que na semana passada, graças ao suporte do público, atingiu uma taxa de espectadores de 35,7%, obtendo os status de um programa popular. Cota 100 configurantes no trem assistindo a transmissão, ouvindo a apresentadora falar. Por causa do tempo curto, essa será a nossa última pergunta. A pergunta que eu vou ler agora foi a mais pedida na internet. Dizem que um caçador avançado vive na torre do tutorial. Quem seria esse jogador? Aparentemente fazendo eles levar um mini susto. E ela continua. Essa é a pergunta? Eu também já ouvi falar alguma coisa sobre essa história, mas vocês líderes saberiam alguma coisa desse jogador avançado? Dando um grande sorriso, um dos líderes das guildas fala, já que há relatos recentes sobre ele, pelo visto ele ainda não morreu, né? E leva uma bela vida. E a apresentadora fala, ora, então você realmente sabe algo a respeito? Então outra líder das guildas fala, existe alguém aqui que não sabe quem é aquela pessoa? Já que ele foi enviado junto com a gente para a torre do tutorial, sendo o primeiro caçador. E outro já fala, bom, eu acho que é algum tipo de maldição. Ele não pôde sair como os outros caçadores quando concluiu a torre. Ele foi direto para o primeiro andar da torre de novo. E a apresentadora pergunta, vocês acreditam que ele tenha sido o primeiro candidato a caçador? E ele responde, sim. De tudo que sabemos sobre a torre do tutorial, eu ouvi falar que o caçador sai quando treina todas as suas habilidades básicas, até o limite, exceto a magia. Se ele concluiu a torre repetidas vezes durante 12 anos, nem existe a possibilidade dele ter se tornado um caçador muito poderoso. Um dos membros relatou que viu concluir a torre do primeiro andar até o sétimo em apenas um único dia. Ele é muito superior em comparação com as habilidades básicas de um caçador comum, com exceção da magia. Vemos caçadores correndo, gritando, não dá pra fintar aquela coisa, por favor, me tirem daqui. Também vemos outros caçadores sendo jogados para trás, olhando pro seu chinelo, depois ele olha pra frente e vemos a janela do sistema. Andar 100 da torre do tutorial, monstro do teste final, Balok. Só de conseguir sair da torre. Fico me perguntando se isso já não seria o suficiente para mandá-lo para o ranquear ou mais. Quarta cena e vemos vários figurantes falando que realmente viram ele na torre do tutorial. Que ele era muito forte, com o ataque ele conseguiu fazer um monstro do primeiro andar parar no 10º, chegando à conclusão que ele é um cara incrível. E vemos o que ele estava fazendo no momento, macetando a cabeça do monstro do 100º andar. Colocando o pé em sua cabeça, ele fala, quem é o cara aqui, hein? Sou eu sou o cara. Isso é legal, não é? Valendo 10 pontos e eu sou um cara que vale 12. E o sistema conta, subjugação do Balok, 0, 0, 0, não sei quantos segundos. Mas vemos sangue espirrar. E o sistema fala, subjugação do Balok completa, 3 segundos. Último ataque, chinelo, estampagem. Ele vê o monstro
gradualmente sumindo. E ele pensa, e lá vamos nós, tudo de novo. Nos últimos 12 anos, o tempo necessário para a conclusão da torre do tutorial foi aos poucos decrescendo. Todas as torres de tutorial espalhadas pelo mundo possuem a mesma temática. Não há fatos que contestem esse fato. Por causa disso, todas as vezes que novos grupos de caçadores concluíam a torre, formas de como concluí-las eram difundidas entre eles. E esse conhecimento eram repassados por todo o planeta. Em vários países, os espólios conquistados eram divididos com a população para o aumento da taxa de sobrevivência, como também para a obtenção de caçadores excelentes em meio ao processo. No entanto, não importa o quão refinada seja o processo da conquista e quão a informação seja difundida, somente poucos indivíduos teriam êxito na conquista da torre do tutorial. Ao chegarem no andar 99, inúmeros caçadores excelentes, treinados e corajosos perderam suas vidas contra o último teste. O soberano da torre do tutorial, Balok, uma existência aterrorizadora que ceifou a vida de mais da metade dos aspirantes a caçadores. De repente, o monstro toma um golpe e perde sua cabeça, mas alguém aterrissa com seu chinelinho e vemos que é o nosso protagonista. Enquanto ele pensa, eu já concluí esse troço 1349 vezes, eu já não me perdi na conta. E o portal abre na frente dele e ele fala, e bem-vindo à torre do tutorial. E ele pensa, agora é o início do 1350. E ele começa a rir. Mas ele começa a rir, feito louco. Ele fala, vai a merda! Me manda pra casa de volta logo. Mas ele se joga no chão, falando, aba de status. E vemos a janela de status do homem. Nome, Yeon-woo. Idade 24, e entre as chaves 36, eu acho que contando os tempos que ele tá dentro desse tutorial. Sexo masculino, condição ótima, atributos força muscular A++, velocidade A+, vigor S+, força física A+, magia 0 e sorte B. Habilidade, jogador do tutorial, o loop foi removido. Enquanto ele fala, não tem mais atributo que eu possa melhorar. 12 anos atrás. Parabéns, vocês venceram a torre do tutorial. E vemos os aspirantes a caçadores gritarem de alegria. Podemos voltar para casa, aê! E na frente do portal, um fala, se não fosse pelo Yeon-woo, não sobreviveríamos nem em sonhos. E a menina fala, vê se não vai fingir que não conhece a gente lá fora, hein? Dando um sorriso, ele fala, mas é claro que não. Nem estamos em algum tipo de relação tóxica. Não deixe de contactarem todos lá fora. Mas ao entrar no portal, vemos de novo a tela, bem-vindo à torre do tutorial. E o prata pensa, como é que é? Esse lugar não é o primeiro andar? O Yeon-woo teve que concluir a torre novamente, e com as novas pessoas que haviam entrado. Vem da janela do sistema, que ela fala, você é um jogador de tutorial, você foi amaldiçoado pela torre. E ele fala, maldição? Mas que merda é essa, hein? Após passar raiva e negar a realidade, ele iniciou sua busca por uma cura para essa sua maldição, concluindo a torre do começo ao fim sozinho, repetindo o processo por 10 vezes, fortalecendo sua grade de força até o limite. E então, nada funcionou. Após passar 5 anos tentando achar um método para sair, e não ter tido sucesso, já imerso na sua desilusão, ele começou a aproveitar sua situação, que se encontrava na sua própria maneira, assustando aspirantes a caçadores, dizendo, vocês, almas errantes que me encontraram. E os seguranças falam, eu nunca vi ele por aqui. E ele continua, há uma missão para vocês. Na tentativa 433 de conquistar a torre, ele foi brincar de ser um NPC para guiar os iniciantes. Na 512, bancaram um instrutor militar que ajuda no treino dos caçadores. No entanto, foi apenas por um breve momento de tempo que ele agiu desta forma, mantendo contato com os humanos. Ele não aguentava mais ver as pessoas irem embora e contarem as histórias do mundo exterior. Após concluir a torre repetidas vezes, já não havia mais nada que ele pudesse fazer. E assim, 12 anos se passaram. E ele tá jogado no chão, falando, mesmo após olhar na aba de status de novo e de novo, não mudou nada. Nada, hein? Calma aí. Ele olha e vê, o loop foi removido. Hein? Que? Mentira! E ele clica e vê, com a janela do sistema falando, parabéns, você pode passar após completar a próxima conquista. Vendo isso, ele vê
que tem uma fagulha de esperança de ir embora. Ele começa a rir feito um psicopata e grita: eu finalmente consegui! Dando um pulo gigantesco, gritando: eu vou pra casa! A conquista mais veloz da torre de tutorial foi de 10 meses, não foi? Será que o 18º grupo de caçadores consegue bater esse recorde? E a Seon Yeon, líder da guilda Arangue, fala: é uma resposta difícil. O número de caçadores é sempre diversificado. Há vários fatores que podem ocorrer dependendo da força da unidade. O Si-1, líder da guilda Seo, fala: também é de extrema importância saber que tipo de ataque causa mais efeito, e isso vai depender da técnica deles. E o Seo, líder da guilda Gurieo, e fala: além do mais, as coisas começam a ficar mais complicadas após o 51º andar, já que a cada 10 andares surge um boss de alto escalão. Dali em diante, a sorte não está mais do seu lado. Então, o monstro sente algo estranho, a terra treme, e quando ele vê o Protoss saindo de lá de baixo gritando feito um maluco, gritando: ah, que agonia! Andar 70, andar 80, andar 90, morram! E aí ele sai explodindo tudo, filho, no meio do caminho. Até que ele grita: andar 99. E ele fica parado na frente do bichão de novo. Ele grita: ah, eu vou pra casa! E mete a bica no peito do bicho, criando uma grande explosão lá em cima da torre. Corta a cena: distrito de gerenciamento de entrada na torre do tutorial de Hangdong e Choyon, base de monitoramento estabelecida pela Associação de Caçadores da Coreia. E um gordinho na janela fala: ah, olha lá, olha lá. Então, é uma luzinha, um portal. E ele fala: a torre abriu, certo? Meu Deus, é um recorde novo. E o cara de terno fala pro gordinho: prepare-se para checar a lista de sobreviventes. E ele: certo. E o nosso prota sai, filho, B10, olhando ao seu redor, ele vê que o céu está lindo, de clima ensolarado. E o gordinho vem, falando: parabéns, parabéns. Você teve êxito em sair da torre do tutorial. Parabéns pelo empenho. E o prota vira rapidamente o rosto em direção ao gordinho. E com uma voz trêmula, o cara fala: eu saí fora da torre, né? E o gordinho fala: mas é claro. Enfim, qual é o seu nome, caçador? Com seus olhos brilhando, parecendo que vai chorar. Ele começa a rir. Mano, ele é bem psicopata, né, mano? E ele grita: eu saí! Ô, Yeon, finalmente voltou! E o gordinho começa a procurar o nome do nosso prata na lista. E ele pensa: pera, esse cara não tá no nome na lista do grupo dos 18º. Que esse cara, mano? Ele é um fantasma? Então ele começa a procurar. Quando ele chega no grupo 1 do tutorial, ele fala: impossível. Quando ele olha: você é o Eion. E o prato fala: ah, eu te disse. E o gordinho fala: mas que coisa doida. Ele é um jogador avançado. O primeiro evocado pela torre do tutorial escapou oficialmente após 12 anos. Uma semana depois, o tempo passa rápido e vemos a apresentadora falando: olá, espectadores do Conhecendo os Caçadores. Esta é a central de tutorial da Coreia, onde os caçadores do 18º grupo terão a sua primeira avaliação de rank. O 18º grupo é um caso ainda mais especial. Por terem reduzido o tempo do recorde mundial da conclusão em 2 semanas, eles agora têm a atenção do mundo inteiro. Ah, e também outro rumor circulando: o fato do jogador avançado dos rumores está em cena. Daremos os detalhes assim que obtivermos maiores informações. Então vamos para a área VIP da torre do tutorial. E a Seo Yeon fala: não me atrasei, não foi? E outro cara lá no fundo fala: se atrasou sim, você sempre faz isso. E ela, com a mão no queixo, com uma carinha fofa, fala: é verdade que o Opa saiu? Tem certeza? E o outro, que também deve ser o líder das guildas, fala: naquele documento, há somente um Yeowo que adentrou a torre em 2006. E ela fala: ele deve ter a mesma aparência de quando encontramos ele pela primeira vez, já que o apetite e o desejo de dormir desaparecem dentro da torre, e o crescimento e o envelhecimento também param. E o outro cara fala: 12 anos. Em que tipo de monstro ele deve ter se tornado? Mal posso esperar para descobrir. E algum apresentador fala: apresentaremos vocês, os novos caçadores! A avaliação de rank será conduzida daqui a 5 minutos. E vamos para a área de espera para a avaliação de rank. E o organizador fala: por favor, utilizem o equipamento básico dado a vocês.
e prepare-se para o teste. E o Prata tá lá, no fundo, sem nenhum equipamento, apenas comendo um salgadinho. Triste, ele fala, eu já comi tudo. E a rota, logo agora que eu tô desfrutando da vida. E ele levanta e pergunta pra um dos caras, pra que todo esse equipamento, hein? E o cara responde, eles distribuíram hoje de manhã, você não pegou o seu? Não vai ser bom pra você caso você falhar no teste de avaliação de rank. E o Prota pensa, eu fiquei sem eles porque eu tinha acabado de dormir hoje cedo. E o organizador fala, daremos informações na central da torre do tutorial. Saiam da área de espera, recém-candidatos a caçadores. Por favor, vão até o local onde o teste será executado. Fim dessa luz todinha, o Prota pensa, o que é dessa vez, hein? Central do tutorial de Seul. Labirinto de avaliação de rank. E o cara de terno lá na frente fala, bem-vindo, aspirantes a caçadores. Sou o David, um caçador rank A. Irei supervisionar o exame de vocês. O teste de avaliação de rank acaba de começar. Vocês já devem estarem cientes, mas vocês estão sendo assistidos pelo mundo inteiro, deixando os carinha nervosos e fazendo ele sorrir. Não precisem ficar nervosos comparado à torre do tutorial, isso é um passeio no parque. Enquanto nosso prota bocejava, o cara continuava, estou ansioso para ver o que vocês têm a apresentar, o que aprenderam e conquistaram lá, arriscando suas vidas na torre do tutorial. Irei apresentá-los ao primeiro teste, apertando no start do seu aparentemente celular. Todo mundo sente uma pressão gigantesca. E o examinador fala, há vários tipos de situações complicadas que vocês passarão como caçadores. E uma delas será o labirinto. Como o nome já se diz, o labirinto está repleto de armadilhas. Eu disse que seria um passeio no parque, mas seria prudente utilizarem todas as suas capacidades. Utilizem suas habilidades e vão até a saída do labirinto localizada do outro lado. O teste começará em 30 segundos. 25, 20, 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 4, 3, 2... O teste começou! E todo mundo sai correndo para dentro do labirinto, filho. E enquanto ele vê todo mundo correndo para dentro do labirinto, o David fala, os novos caçadores desta leva são bem disciplinados. Isso é ótimo. Será que darão bons frutos? Olhar para eles me fez recordar dos meus primeiros exames. De fato, o mais importante é que os caçadores mantenham a sua determinação. Mas o nosso prota fala, ô coroa! Meio bravo, ele já vira olhando pro nosso prota assim, perguntando, algum problema? E ele responde, tipo, eu só preciso chegar até o outro lado, certo? Abaixando o óculos escuro, ele pensa, quem é esse rapaz, hein? Ele também é um novato? Mas que aparência patética é essa? Cadê os equipamentos que foram concedidos? Enquanto nosso prata tá lá de boaça, bocejando, o cara continua pensando, ele está realmente levando o exame a sério? Por que um novato agiria assim? E ele responde, sim, exatamente. Porém, você está achando que o exame de caçador é algo trivial? Dando um sorriso confiante, ele fala, vai dar sermão na galera barulhenta ali que corre gritando que vai fazer tudo o possível. Coroa. E o David fica puto, falando, entendi, então você é do tipo arrogante, não é? E o prota fala, você tem culhões, hein, coroa? Que tal fazermos uma aposta? Que eu consigo passar em menos de 20 segundos. Eu embolso 100 mil won, se conseguir. Que tal? E o cara fala, para de falar asneiras. E o prota fala, ih, tá com medo, é? E ele fala, o quê? E nosso prota responde, se não tem coragem, então deixa pra lá, né? E ele fala, 1 milhão de won. Se eu combinar o meu salário diário e o bônus como supervisor do exame, dá 1 milhão de won. Mas se você falhar, e o prota tá cagando e andando, ele já sai andando e já fala, beleza, vê se não vai voltar atrás, hein? E ele bota a mão na parede. Mas o nosso prota pensa, meu Deus, tudo isso, o salário diário e o bônus dão 1 milhão de won? Já que os caçadores fazem parte do país, eu achei que eles seriam um tipo de civis subvergentes. Mas o salário e o bônus são tão altos assim? O trabalho de caçador é ótimo e ele prepara um soco pra acertar na parede. E o cara, tirando o óculos, fala, o que esse rapaz vai fazer, hein? E tá todo mundo observando ele preparar o soco dele. Enquanto a mulherzinha lá, os carinha dos líderes da guilda fala, o que o Opa vai fazer na parede, hein? Preparando um socaço. Antes mesmo da mão dele chegar a tocar a parede. A parede já se deforma, filho. Causando um brilho imenso. Tá. Pô, o cara estourou o labirinto inteiro, filho, de cabo a rabo, com um soco só. Enquanto a fumaça baixa, o nosso prota fica parado e fala, pro
prontinho. A saída está do lado oposto. E ele dá um sorrisinho pro cara falando, foi uma saída criada de forma forçada, mas corta a cena, todo mundo vendo o que ele fez, filho. E todo mundo dizendo, caramba, ele criou uma saída pro labirinto que fosse insana, o que foi aquilo? E os líderes da guilda falam, mas esse cara, ele também era desse jeito no passado? Dando um sorrisão, ele fala, 1 milhão de won. 1 milhão de won, grana fácil, 1 milhão de won, tá doido. Aí ele pensa, opa, eles não vão pedir pra que eu pague pelos reparos, né? 24 horas antes do exame da avaliação de ranking dos caçadores. Jun Seowong, a lista dos nomes dos participantes do exame já foi confirmada? E, aparentemente, a mulher fala, toma aqui. E o cara fala, não está animada com a performance desse mês? E ela fala, por causa dos rumores do caçador avançado? E ele fala, sim, mas conseguir informações não é nada fácil. É por ele ser uma pessoa do passado? E a mulher olhando pro PC fala, não tem um novato que também merecia atenção? Até mais que o jogador avançado? Apontando pra alguém, ele fala, ali, vem ali, é esse aí. Ele é um novato entre os próximos caçadores que é um excelente praticante de artes marciais tradicionais. E ela fala, já que o tal caçador avançado pode ser apenas uma conversa fiada, vou deixar tudo preparado só por precaução. Kang Gi-un Lee, eu queria me tornar uma estrela. E alguém falando isso segurando uma espada. Eu tenho um talento, técnica e sorte. Ele tá pensando nisso enquanto vê um monstro na direção dele enquanto todo mundo corria. E ele continua pensando, então, eu estava preparado para colocar a minha vida em risco. E acerta um golpe na cabeça do bicho, o cortando. Mestre Kang Gi-un Lee, 4 dan em Kendo, com um largo número de vitórias em competições internacionais de Kendo. O caçador mais poderoso desse grupo, Kang Gi-un Lee. Se eu conseguir chamar a atenção na minha primeira exposição, eu irei trilhar um caminho do sucesso, enquanto ele dá aquele sorriso. Ou foi o que eu pensei. Ele lembra do nosso prota chegando, dando a bica na cabeça do monstro, que simplesmente arranca a cabeça do bicho. E ele lembra do cara gritando, cai fora! Ele vê o nosso prota correndo feito um maluco, filho. E ele pensa, antes de me encontrar com esse cara, e ele vem da cena, ele fala, mas o que foi isso? E o prata tá gritando, vou pra casa! E o cara tá pensando, esse cara é humano? Depois daquilo, esse cara louco roubou os holofotes que deveriam ser meus. E somos mandados para o presente. Dia do teste da avaliação de rank. E ele viu a cratera que o nosso prota deixou. E o organizador fala, devido a razões de segurança, a fase do teste do labirinto está temporariamente suspensa. Todos os participantes, por favor, retornem às salas de espera e aguardem futuros anúncios sobre o cronograma. E somos mandados para a sala de imprensa do exame de avaliação, enquanto o povo tá todo mundo maluco, gritando, cara, mas o que foi aquilo? Alguma câmera conseguiu pegar com nitidez? Os caras vão tá tudo deformado nas gravações, procurem outro lugar que tenha filmado com clareza. Não há nenhuma cena bem filmada, só as cenas do Kang Gi-un Lee. Por quê? E aparentemente um cara da TI pensava, meu Deus, como eles podem estar reclamando? Quem iria prestar atenção num cara que veio pra cá de chinelo? De chinelo é o nascimento de uma estrela. Sala de espera. O Kang Gi-un tava puto, filho. Não sei se é puto ou se tava com medo do prata. E o nosso prata tava lá. Zé. Dormindo, filho, roncando. E os participantes estavam conversando entre eles ali. Um deles falava, você viu aquilo de agora há pouco? A explosão? Sério que foi um humano que fez aquilo? E a mulher falou, não consegui ver direito. Ouvi os repórteres dizendo que foi o jogador avançado que fez aquilo? Caramba. Dos rumores? E o Kang Gi-un pensa, ainda não acabou, ainda há uma chance de eu retornar aos holofotes. E o organizador fala, o comitê de gerenciamento irá anunciar o próximo teste da avaliação de rank, mudando o segmento disciplinar do teste da avaliação de hoje. O teste será iniciado em 15 minutos. E o Proda acorda em meio o que o cara fala. E ele continua, por favor, prestem atenção nas condições e prepare-se para o teste. E o Kang Gi-un pensa, seja um jogador avançado ou o que seja, jamais perderei, com a ajuda da técnica que eu dominei. Teste de avaliação disciplinar.
onda de monstros. O Kang Yu tá carregando sua espadinha, combinando as rochas mágicas dos monstros com a tecnologia de ponta, o treino de monstros virtuais. É uma competição que exibe quantos monstros podem ser mortos em apenas um determinado limite de tempo. E filho, o cara tá lá com sua espadinha de raio na frente dos orc. E os apresentadores ficam malucos falando: raios, um caçador que acabou de sair da torre está usando magia. E todo mundo fica surpreso com isso, gritando: apareceu um gênio. E ele só picota todo mundo, filha. Mas o tempo acabou. Número 33, caçador Kang Yun-Lee. Matou um total de 78 monstros. Até que não foi ruim não. Foi a classificação mais alta entre os participantes do teste de rank. E ele dando um sorriso, ele fala: consegui! E os caras que assistiam falam: esse cara é incrível mesmo, hein? Não tem nem comparação. E o anunciante fala: próximo participante 34, o caçador Yeong Kim. E ele bocejando de novo, fala: que chatice. E o Kim Yun tá... não sei, já esqueci o nome desse cara. Ele tá puto. E um dos organizadores fala: não, o jogador avançado logo após o gênio. E um dos 3 líderes ali, o de cabelinho marrom, fala: damos uma olhada? Me pergunto se a forma de lutar dele mudou com o tempo. E o anunciante fala: teste disciplinar, onda de monstros. Tempo limite é de 120 segundos. O teste começou. Os monstros começam a ser materializados. E o anunciante fala: o teste irá começar daqui a 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Todo mundo tenso. 4, 3, 2. E o prota: 2 segundos. 1 segundo. O teste começou! E o bicho já chega na paulada, filha, de cima pra baixo. Mas nossa prota pega o pezinho dele que tava lá no chão e pula, filho, lançando uma bica na cabeça do bicho, deixando todo mundo espantado, falando: você viu aquilo? Está filmando direito? E os bichos ficam tudo maluco. E ele começa a sentar a pé em todo mundo, filho. É um soco só, um soco pra cada um. E o tempo caindo e o povo falando: meu Deus, o caçador desapareceu e a cabeça dos monstros explodiram sozinhas. Caramba, o cara tá usando magia? Isso é algum tipo de ataque novo? E o cara fala: não parece ser magia. Vocês conseguem ver os movimentos dele? A mulher fala: eu vejo só os borrões. E o outro fala: eu também não. E o cara fala: ele está apenas se aproximando dos monstros, dando um golpe neles e indo em direção ao próximo alvo e repetindo o mesmo processo várias e várias vezes. Não é algum tipo de técnica avançada. A velocidade é tão absurda que parece que os monstros estão simplesmente sendo explodidos. E a mulher fala: então você está dizendo que um humano está se movendo nessa velocidade sem uso de magia? E o outro carinha com a blusa azul fala: o que diabos ele andou fazendo na torre, hein? Foi na conclusão que cheguei quando mais e mais rumores começaram a aparecer. Mas vendo em tempo real, ele realmente se transformou em um monstro. E o nosso prata aqui sai bagaçando, filho, os bichos, sem preocupação nenhuma. E o tempo acabou. E a inocente fala: fim do teste! O número 34, o caçador Yeon-woo eliminou um total de 248 monstros. E o nosso prata tá dando aquele sorrisinho, pá. E os caras tão fazendo a live, filho, da transmissão do negócio. Meu amigo, e teve comentário que só perde. Os caras falando: meu Deus, isso é um monstro. E esse foi o segundo teste, não foi? Como pode? Esse cara não é humano não, mano. E assim foi. Vendo os comentários, o caminho de cabelo dourado, que eu já esqueci o nome, fica puta. Fazendo tanta força que ele esmiralha. Ele quebra o celular, fazendo virar pó, falando: droga, droga, dando um soco na porta, filho, na porta, na parede, na verdade, perdão, falando: eu me empenhei tanto, enquanto os outros estavam espalhados perdendo tempo. Eu aproveitava e caçava mais monstros. Eu estava preparado para ser amaldiçoado por sempre dar o último golpe. E eu usei todo tipo de método sujo para melhorar o meu rank. Maldito! Ah, cadê a igualdade? Corta a cena e vemos aqui colocando um papel na frente do nosso prato. E ele pergunta: o que é isso, hein? E a mulher fala: é a lista das guildas que gostariam de contratá-lo como caçador. Eu sou a chefe da inteligência da Associação de Caçadores da Coreia, Alice. Ela tá olhando o cartãozinho e fala: oh. E ela continua: eu parabenizo pelo seu retorno após 12 anos. Você deve ter ouvido as explicações antes do exame, né?
Muita coisa mudou após o surgimento da torre, sobre o labirinto da dungeon e os perigos dos monstros que saem de lá. No entanto, há várias recompensas guardadas por essas ameaças. Nosso prota fica olhando o papel enquanto a mulher continua. Guildas de caçadores estão sempre à procura de caçadores com potencial para passarem pelos empecilhos em grupo e conseguirem as recompensas. Enquanto nosso prota pensa, cagando porque a mulher tá falando. Como eu tô com fome, o que será que eu vou comer mais tarde? E a mulher chama o nome do nosso prato. Ele fala, sim. Oi? Ela continua. Eu não sei o que é, mas parece que tem algo te preocupando. Ele fala, tudo que você me disse também é responsabilidade da chefe da inteligência da Associação de Caçadores, não é? E ela fala, eu vim até aqui para tratar de assuntos pessoais. Eu vim ver o caçador avançado que chocou o mundo com meus próprios olhos e dar isto a você como um bônus. E colocando aparentemente um envelope em cima da mesa. Lendo, nosso prata fala, Guilda Ares, edição revisada do contrato de direitos e deveres do membro. Ai, quantas páginas. E a mulher fala, por favor, dê uma olhada nos valores referentes aos depósitos que serão feitos na traseira do documento. Cláusula 1. Depósito. Quando o contrato entre A e B for concluído, B pagará imediatamente o valor integral da remuneração fixa para A. E o nosso prata fica em choque. E a mulher fala, o que acha? E ele, em choque, fala, ou apenas meio sem acreditar. Fala, os valores de remuneração integral fixado no contrato é de 10 bilhões de won? E ela fala, sim, é isso mesmo. Ele pensa, por acaso. E o prata fala, quando foi que o valor da nossa moeda caiu tanto? O dólar zimbabueno está mais valorizado assim? A mulher fala, é meio caótico por causa dos monstros, mas felizmente não há nenhuma crise econômica desse porte. Pelo contrário, o valor das terras aumentaram drasticamente. E ela mostra, filha. E ela fala, o valor do lugar que você costumava viver é esse. 300 milhões de won. E ela fala, seja o aumento de valor da casa ou o que seja. Você é caçador e não precisa se preocupar com nada. Já que o valor do seu depósito é de 10 bilhões de won. A Guilda Ares está tão interessada em você que eles estão dispostos a pagarem o dobro da oferta inicial após o fim do contrato. E renovariam o contrato mais uma vez. E o produtor fala, o dobro? 20 milhões de won? Ela fala, é isso mesmo. Mas é claro que você teria que dividir os espólios que coletasse com o labirinto com a guilda, né? E a porcentagem da distribuição está a seu favor. E ele fala, vem cá, me fala uma coisa. O contrato desses faz parte do trabalho da chefe de inteligência da Associação de Caçadores? Ela fala, isso é devido a uma conexão pessoal. O olheiro da Guilda Ares me pediu para que deste isso a você. E o prota pensa, eu pensei que não poderiam recomendar contratos enquanto nós ainda estivéssemos no quartel-general. E a mulher fala, não precisa tomar decisão de imediato. Se ele estiver com dúvida. E o cara fala, decidir? Ele fala, eu não tenho o menor interesse de participar de uma guilda. E a minha fala, o quê? Enquanto ele joga o contrato na mesa. Dando um sorriso meio sarcástico, ele fala, eu disse que não tenho o menor interesse de me juntar a qualquer guilda que seja. E a mulher, meio preocupada, fala, essa não é uma hora boa pra fazer piadas, não acha? E o prata responde, quem disse que é piada? E ela ficou surpresa. E ele fala, eu não tenho intenção alguma de ficar atado a uma guilda. E o prata pensa, no mundo é dar e receber. Eles me ofereciam uma fortuna de 10 bilhões de won, sem algum motivo. No momento em que eu aceitasse, eu teria que fazer uma porrada de trabalhos chatos. E eu odeio esse tipo de coisa. Cabra vagabunda. Eu vou viver minha vida de forma confortável e despreocupada, enquanto faço o que eu quiser. E volta pra cena lá de novo dele falando com a mulher enquanto ele tenta sair do quarto. E a mulher fala, se essa é sua escolha, nesse caso, você não planeja participar das atividades dos caçadores, né? E ele fala, não é bem assim. E a mulher fala, é uma história que eu vi há um tempo atrás. Existem caçadores que trabalham por conta própria, não é? Quem falou foi ele, foi mal. E ela fala, caçadores mercenários são caçadores que crescem através das guildas. Mas é impossível para um caçador explorar o labirinto sem ter algum tipo de experiência. Olhando pra ela, de cantinho de olho, ele fala, eu tenho certeza que vai dar certo. E ela levanta e fala, você é bem arrogante, hein? A realidade vai bater na sua porta. Se mudar de ideia, ligue para o número do cartão que eu dei a você. Ele fala, certo, eu vou. E volta pra cena de novo dele voltando na cama. Fala, que
pena. Se eu já soubesse sobre os caçadores mercenários, eu teria usado todo aquele tempo que eu perdi no teste da avaliação dormindo. Eu não consigo dormir porque eu fico nervoso só de lembrar. Que tedinho, dou uma lida nisso? Lista de interessados no Q1. Pera, sou eu, né? Que pena, foi tudo em vão. Por que eu me importaria com esse tipo de coisa, hein? Ele olha os nomes e fala, ué. 5 dias depois, fim do período de proteção dos novos caçadores, num restaurante japonês chamado Mokido, alguém está falando. Sendo bem honesto, eu ainda não consegui me ajustar. Então, nosso próprio Zenis. Cada um de vocês estão dizendo que são o Seo Kiwon, a Seo Yeon e o Siun, certo? E o carinha do lado esquerdo aqui fala, quantas vezes você vai perguntar isso? Chocado ainda, ele pensa, o Seo Kiwon, ele era da minha idade e agora ele virou um coroa. O Siun, aquele estudante tímido do ensino médio, se transformou num cara bonitão. Ixi, rapaz. E a Seo Yeon, que era uma criança, ela está com uma pessoa completamente diferente agora. Apontando, ele fala, este aqui é o Siun Kim? Ele continuou, você sempre se escondia atrás de mim e choramingava até a gente enfrentar o chefe Dudu. Quando ele fala 50º andar, o cara bate na mesa e fala, qual é? Por que você lembra dessas coisas logo agora, hein? E o Prata fala, e você? Você se mijou quando viu o Benchi no 14º andar? E a mulher fica puta, filha. Ela fala, mais uma palavra aí, não vou deixá-la em paz, mesmo que seja você. Ele fala, essa é a senhora que eu conheço. Enfim, é bom ver vocês. O sushi está delicioso. Como foi que eu consegui sobreviver por 12 anos sem apreciar essas coisas? E o Siun fala, Yoongi, você se lembra quando a gente capturamos o Tritão? Você ficou cantarolando o quanto queria comer um sushi. Eita, peixe feio, filho. Tá lá ele, filho, capturando o peixe. Então alguém fala, não foi quando o Yeon-woo pegou a espada emprestada de alguém e cortou o rabo do Tritão pra fazer de sashimi? E o do cabelo marrom fala, talvez tenha sido porque se tornou um hábito ouvir histórias impressionantes sobre o Yeon-woo fora da torre. E a mulher fala, a gente também achava que o Opa estava se saindo bem. E o Prata fala, histórias impressionantes? Que histórias? E ela fala, Opa, você é uma celebridade. O Emo fala, as coisas que fez na torre são mencionadas até na TV. E o Prota, aparentemente meio assustado, fala, que? As ideias que tive estão na TV? Mas qual delas? Eu fiz um monte de coisas. Por acaso é a que eu consegui concluir a dungeon pelado? Ou aquela que eu concluí a dungeon fazendo cosplay de Gol? Bom, não é impressionante, mas a famosa não é aquela que derrotou o chefe da dungeon enquanto eu fazia uma dança estranha, não é? Também tem uma história de você perfurar tudo usando apenas os pés do 1º ao 10º andar. E nosso Prota parece meio desolado escutando todas essas atrocidades. Mas ele dá um sorriso e fala, é verdade, eu fiz todas essas coisas aí. E o Emo fala, sério, Yoongi? O que foi que você aprontou enquanto estava na torre, hein? Ele responde, derrotar o chefe da dungeon enquanto dançava? Foi apenas uma coisa que me deu vontade de tentar lá na hora. E pareceu uma ótima oportunidade. Não dava pra deixar escapar, sabe? Eu tava tão frustrado que atravessei a torre do 1º ao 10º andar e depois eu fui pulando e escalando. E o cara do cabelo marrom fala, eu já te considerava um monstro durante o teste da avaliação. Mas após eu ver essas coisas da sua boca, isso só reforça o que eu pensava. Fazendo uma cara de nojo, Prata fala, ficar preso naquele lugar. Tô falando pra vocês, isso te fará fazer um monte de coisas. Parando pra pensar, um aluno também deve estar por aí, não é? A mulher fala, aluno? E eu respondi, sim, não lembro da época com exatidão. No entanto, foi quando eu passei bastante tempo entre os andares 50 e 60. Havia um rapaz que foi largado na torre. Enquanto o moleque chorava, alguém fala, consigo sentir a presença de um alma errante. O moleque fala, monstro. E ele fala, ser fraco deseja viver? Eu guiarei você. E a gente volta pra conversa. E ele fala, naquela época eu ficava me gabando de que eu iria criar um novo estilo de arte marcial. Foi por isso que eu fiz dele meu aprendiz. Outra ideia mirabolante, hein? O que o cara de cabelo marrom fala. E o Prota responde, você sabe, aquela típica história de manhwa
ou novels, onde o protagonista está preso em algum lugar e recebe uma iluminação divina e escapa, né? Prota, eu também pensei nisso, quando eu teria minha iluminação, que eu também poderia escapar, né? Então eu tentei fazer o moleque passar sufoco, filho. Tendo equilíbrio com os copos d'água, fazer levantamento de peso, fazendo o cara dando um suco em parede, mano, calma aí. Mesmo fazendo tudo isso, minha personalidade ainda era uma nojenta. Isso não faz sentir ainda mais culpa. Eu não levaria um processo por isso, levaria? Enfim, foi sorte usar uma máscara, eu tenho que evitá-la a todo custo. Voltando de novo pra conversa, ele fala, ei, como foi o mundo aqui fora durante esses 12 anos? Aí eu acho que acabou a conversa, somos mandados de novo pra ele, pra cama dele, que é só o que ele sabe fazer, comer e dormir, vagabundo. Ele fala, aba de status. E vendo a sua janela de status, ele fala o texto que estava preso às habilidades. Ah, você alcançou o limite do teste do tutorial, ela sumiu. O número 36, que estava preso na minha idade, também desapareceu. O 24 não sumiu, mas os 12 anos realmente desapareceram. Agora eu tenho uma quantia moderada de dinheiro e posso ver da forma que eu bem entender até morrer. E ele clica no "o loop foi removido" para ver o que acontece. Mas quando ele vê, ele fala, mas o que é isso? E o sistema tá falando, o loop foi removido, parabéns, você escapou da torre com sucesso. Aguardamos a sua conclusão dos 3 chefes de dungeon para atestar a sua ida ao próximo nível. E o Prota fala, aguardamos a sua conclusão do chefe. E ele vê dungeons alvos, Instituto do Adoron, Vila na Floresta e o Pântano Descampado. Ele pensa, mas que merda é essa? E alguém começa a bater na porta do nosso Prata, falando, caçador Yanwo, você está aí? Ele abre a porta e pergunta o que houve. Caraca, o cara é um gigante, ou o cara é um anão, né? Tem essa. E o chefe guarda, sei lá quem é esse cara, fala, algumas pessoas gostariam de vê-lo. Parece ser uma escolta da Guilda Ares. E ele fala, por favor, diga a eles que eu não quero vê-los. E com um cagaço, o cara fala, mas eles disseram para chamá-lo mesmo que recusasse, senhor. Você está enfrentando a Guilda Ares. Você que é meio incômodo, mas por favor, entenda a situação. O Prota pensa, se eu deixar as coisas do jeito que estão, isso só vai prolongar as coisas até chegar numa situação insustentável. E ele fala, certo, eu irei lá vê-los. Para onde vamos? E o guardião fala, eles estão na sala de espera do primeiro andar. Chegando lá, nossa, o cara já tem cara de barraqueiro, né? Incrível. O cara da Guilda Ares fala, você é o caçador Yanwo, não é? E o Prata fala, pensei já ter dito que eu não tenho nenhum interesse em participar de guildas. Entregando o cartão, o cara fala, eu sou o chefe do departamento pessoal da Guilda Ares, o B. Yongo. O Prata pega o cartão e o cara continua, acha mesmo que está tudo bem? E o Prata, sem entender, fala, como é? E o cara continua, estou dizendo que se você não entrar na Guilda Ares, fazendo uma cara de malvado, ele fala, você vai ficar estagnado no mercado. E o Prata não fala nada, filho. E o cara continua, se entrar para a guilda, você não vai precisar passar por dificuldades desnecessárias. E o cara fala, opa, você veio aqui a uma hora dessas pra tentar me chantagear? E o gigante ali de 100% de músculo e 0 de inteligência grita, seu babaca, olha como você fala com o meu chefe, hein? Mas o chefe do departamento só levanta a mão e fala, acalme-se. Me pergunto como você avalia as coisas, caçador Yanwo. Você não parece ter muita ciência, mas a Guilda Ares? E o Prota corta ele fala, eu tenho. De que vocês monopolizaram mais da metade das dungeons da Coreia. E são um grupo composto só de gente baita. Ele lembra da conversa que teve com seus amigos. Ticket de entrada para dungeon? As dungeons são parques de diversão, por acaso? É o que o nosso Prata fala. Mas o Emo fala, a Guilda Ares está monopolizando 66% das dungeons da Coreia. E a criancinha, uma mulher, né, de cabelo azul, fala, ele se concentra especialmente nas dungeons de rank D e E. Dungeons do rank A são ótimas para farm. Eles dizem que através de capital estrangeiro, mas são eles que estão colocando dinheiro nisso. Se os novatos quiserem seguir uma carreira, ou se os veteranos quiserem manter sua subsistência,
eles precisam pagar o valor exorbitante do ticket de entrada ou se afiliarem à Guilda Ares. Basicamente, eles estão forçando você a decidir entre duas opções. E do nada o segurante dá um socaça na mesa, filho. De graça. E o cara fala, mesmo que seja um dos dormitórios da associação, seria sábio tomar cuidado com o que você diz. Vou te dar um conselho. Pense com bastante cuidado no que vai fazer. E para tirar a mão da mesa, o cara puxa a mesa e taca na parede do lado do nosso prata. E o cara fala, esse cara aí que acabou de arremessar a mesa na parede, ele é uma pessoa poderosa, suas habilidades foram avaliadas como ranquear. Acha que consegue vencê-lo? Dando um sorrisinho, nosso prata fala, é que nem disseram, vocês não passam de lixo. Pegando seu chinelinho da mão, ele fala, ei, vem cá, vem. Uma chinelada vai fazer você voltar aos eixos. Vou lutar com você usando apenas o meu chinelo. E o cara fica puto. Quem não ficaria também? Eu ficaria gritando, esse merda. Correndo pra cima dele, filho, preparando seu soco, gritando, morra. E é nesse momento que mamãe sente orgulho, filho. Pega a chinelada na cara. Chinelada com poder ainda, hein? Tá, Tiff? E ele todo serão, filho, com a chinelada na cara do homem. Ele arremessa na parede, deixando o chefe do departamento lá da Guilda Ares todo cagaço. E vendo isso, o cara fica desesperado, né? E nossa pau tá ali, só com seu chinelinho na mão, filho, todo bedé. Falando, tenta me insultar de novo, rapaz. Então vemos as memórias do cara, falando, esse é o jogador avançado dos rumores. Ele é mais incrível do que eu pensei. Mas ainda assim, ele é um peixe grande somente lá na dungeon. Ele agora vai achar que é imbatível, no entanto, ele vai conseguir manter a mesma postura após encontrar uma pessoa poderosa e influente? O acúmulo de poder e força da Guilda Ares fará você se ajoelhar. Ou esse era o plano, né? O guarda dele tá enfincado na parede, mano. Enquanto ele pensa mais o que diabos aconteceu aqui. Deu tudo errado. Como isso aconteceu? Tamanha força, mesmo sem ajuda de magia. Isso é impossível. Impossível! E nosso prata só vinha andando com o chinelo, né? E o outro pé descalço, que o outro chinelo tá na mão. Se aproximando dele fala, sabe o que realmente me deixa putaço? E o cara recua até chegar na parede. Todo cagado, filho. Pode trocar a cueca que tá cheia de bosta. É quando tentam me ameaçar. E o chinelo já foi de Vasco, tá só o caco ali do chinelo já, filho. Fazendo uma cara de psicopata. Ele continua, seu merda. Tem! Ele lascou o restinho da chinela na cara do homem. É porque não pode desperdiçar, né? Ele tem que gastar o finalzinho. Então vemos que alguém está conversando, falando, você voltou depois de destruí-lo completamente? E o prota fala, ele puxou briga primeiro, eu vou fazer o quê, né? Ah, e é o Emo falando, você também, hein? O pessoal da Guilda Ares não presta. E o prota fala, o que tem tão de terrível neles, hein? E o outro responde, o rancor deles não é brincadeira. Então todos tentam evitá-los ao máximo. E o prota fala, rancor? Tipo... E o cara fala, eles pressionam as outras guildas, ficando impossível conseguir membros. E se você pisar no laboratório, eles irão, sem sombra de dúvidas, silenciá-lo. E enquanto o prata come o seu moranguinho, depois ele fala, silenciar? Tem certeza? E o cara fala, eles te matam, já que não há testemunhas no labirinto. Passaram a mão na cara, o cara fala, na minha opinião, o que você fez foi bem pior. E nosso prato tá pouco se lixando, filho. Ele taca o morango pra cima, mostrando que é bom de mira, né? E tenta acertar nessa boquinha, lá ele. E ele fala, oh meu Deus, como eles são cruéis. E o Emo fala, que tal você entrar na minha guilda, hein? E nosso prata todo sereno fala, eu já falei que eu não quero entrar em nenhuma guilda. Chegando pertinho dele, o Emo fala, mas Young, você não disse que queria ter uma vida confortável? E ele responde, eu estou planejando deixar isso em segundo plano por enquanto. Deixando o outro ali meio nervoso. Ele fala, que tipo de problema você está planejando causar agora? Olhando pra ele, dando um sorrisinho, ele fala, apareceu uma coisa que eu preciso fazer. Você por acaso conheceria o Instituto de Adoron? E em seus pensamentos ele discursava. Algo não saía da minha cabeça nesses 12 anos. Porque eu fui o único que não consegui sair de lá. Essas perguntas iam aumentando o ressentimento e a raiva. Quem diabos criou a torre?
e que eu tive que escapar porque me prenderam lá por 12 anos. Se eu descobrir o segredo da torre e encontrar o culpado, e o Emo fala, por que você quer ir até lá? E o Prata fala, você sabe o que eu tô falando? E ele conclui seu pensamento. Eu o farei sofrer o mesmo que eu passei. Instituto Adoron. Se eu não me engano, é uma dungeon de rank C em Jeongbuk. Eu ouvi falar que é uma ótima dungeon para desenvolvimento de caçadores. Sério? E o Emo fala, por que você quer ir até lá? E o nosso Prota só responde, tem uma coisa pra tratar. E olhando pra ele, o Emo fala, e como é que você vai fazer pra entrar? E o nosso Prota responde, do que você tá falando? E ele só fala, eu já te falei, a Guilda Ares está abusando dos seus direitos de exclusividade das dungeons. Inclusive, a Adoron é uma delas. Nosso prota grita, tá de sacanagem. E o governo não faz nada? Não tem nenhuma lei tipo anti-monopólio ou algo assim? E o cara fala, a polícia e os governantes não se metem nos assuntos de caçadores, já que eles não podem fazer nada a respeito. Um monte de pessoas passam pela torre do tutorial e se tornam caçadores. E o prota fala, mas tipo, eles não matam gente em dungeons? Isso não seria assassinato? E o Emo responde, o que um inspetor de polícia faria em uma dungeon cheia de perigos? Eles tratam como algo acidental. Prota puto, ele fala, bagunça do caramba, hein? Bom, pelos olhos de quem olha de fora, a Ares parece uma mera empresa normal que anda na linha e que paga seus impostos em dia. Então o Prota se levanta e fala, eu acho que deve funcionar se eu entrar de forma furtiva. Deixando o Emo meio surpreso, mas ele fala, mas a entrada é bloqueada e eles vigiam 24 horas por dia. Olhando pra ele confiante, ele fala, sério? Então eu acho que eu vou ter que arrumar outra forma. E o Emo fala, Young, não vai me dizer que você... Vou pegar o touro pelo chifre. E o Emo fala, você vai acabar na lista negra do pessoal da Ares. E o Prota se lembra dos acontecimentos passados que ele jogou o cara na parede. E fala, bom, eu acho que eu já estou nela. Corta a cena e alguém fala, como pode ver, as inspeções do governo militar estão mais severas do que o previsto. Portanto, a expansão da Guilda Ares na China levará um pouco mais de tempo. De quanto tempo estamos falando? E o cara que está apresentando os slides fala... Pelo menos 5 meses, senhor. E o senhor responde, enquanto ao Japão e a Rússia. E o cara responde, mesmo que acelerem, 8 meses para a Rússia e 7 meses para o Japão. E o chefe aparentemente fala, excelente, nada mal. E nos é apresentado esse cara, Seung-woo Ugi, administrador da divisão da Coreia da Guilda Ares, caçador de rank S. E ele fala para todo mundo, não importa quanto tempo leve, o crucial é sempre estar um passo à frente de forma incondicional. Se ficar perigoso durante a farm, não é com o chefe da dungeon que você precisa se preocupar. Você só precisa ser mais rápido do que aquele que está na sua dianteira. E o subordinado fala, certo. E o Seung-woo fala, qual o próximo tópico? E chegou do empregadinho falando, aqui senhor. Olhando, ele fala... É a tabela com as análises das habilidades do Yeon-woo que eu havia solicitado. Isso é sério? Baseado no vídeo da zona do tutorial, nós estipulamos suas habilidades usando uma máquina de análises como base experimental. Dando um sorriso estranho, ele fala... A máquina não está quebrada? Jeon-wook, diretor de pessoal da Guilda Ares, na Coreia, ele fala... Eu também fiquei incrédulo quando vi, no entanto, quando eu falei com os caras que fizeram a análise, eles falaram que a taxa de erro é irrelevante, isso não afetará o rank determinado. E o seu fala, então é real? Você o recrutou? E o cara fala, o gerente, Beon-wogo, fez uma tentativa. Mas cortando o que o cara fala, o seu fala, já entendi, você tá me dizendo que você não conseguiu contratá-lo. Dando um sorriso macabro, ele fala, esqueça, é melhor não recrutar um cara desses. Seria ótimo pra Guilda se ele fosse recrutado. Com esses atributos, ele varreria as dungeons e teria um crescimento excepcional. E em retorno, eles não dariam muito lucro. Porém, uma hora ele pode ficar insatisfeito e isso acabará ameaçando a minha posição. É a famosa maçã envenenada. Ela pode até parecer apetitosa, mas ao você dar a primeira mordida, você se dará mal. Não recrute, mas dê a ele um corretivo. Sabe o que eu estou falando, não é? E o cara fala, sim. E o Seung-woo fala, direi ao departamento executivo. Faça um bom trabalho. Saindo da sala, o empregado chega correndo. Chefe do departamento pessoal. Olhando pra ele, fala, mas o que foi? E o cara fala, algo aconteceu no Instituto Adoron. Corta a cena e vamos para a montanha Cheonbosa, em Jeongbuk.
Entrada da dungeon de rank C, Instituto de Adoron, ponto de inspeção da Guilda Ares. E vemos carinhas rejeitando a mulher, não deixando-a entrar. E o cara fala, quer viver na vida boa sem ter dinheiro e habilidade? Não vai rolar. E a mulher fala, ai, ainda assim, por favor, só dessa vez. E esse cara fala, olha, sou um homem de princípios, mas eu fico de coração mole só de olhar pro seu rostinho. E a mulher fala, é mesmo? E o cara fala, eu deixo você entrar se você me der o número do seu celular. Enquanto a mulher tá falando, calma aí. E a perna da nossa prata aparece. E o prata fala, ô meu caramba. E o cara olha sem entender nada. E vê nosso prata lá de chinelão, calça e uma blusinha de boa. E o cara grita, aqui não tem banheiro não, filho. Vai tentar uma sorte lá na floresta. Mas nosso prata responde, mas eu tenho coisas pra fazer na dungeon e não quero ir ao banheiro que você tá falando. E ele fala, aqui não é lugar pra ficar de palhaçada. É uma dungeon. Dungeon, sacou? Um lugar de onde saem monstros. E nosso prota, enquanto se aproxima, fala, eu sei, eu vim pra cá sabendo muito bem disso. O que foi que eu disse e você não entendeu? Que eu tinha coisas para tratar na dungeon. Dando um sorriso, ele continua, você por acaso é retardado? E o gordo fala, como é? Querem bancar o maluco? Beleza, mas seja um maluco mais educado. No que você trabalha? Enquanto o prota pegava o seu chinelo, ele falava, vocês dois não têm salvação, né? Eu falei de forma bem clara e você continuou sem entender o que eu disse. E o prata fala, ei, dando um sorriso, chega mais perto. Ficando puto, o figurante fala, esse cara é maluco, ele não sabe quem a gente... E o prata lasca a chinelada, né, cara, filho. Jogando pra longe, enquanto o amigo dele não tá entendendo nada. Quando ele finalmente vê seu amiguinho jogado na grade, desmaiado, ele fala, mas o que foi isso? E o prota já vem atrás dele ali, com um predador, papai. Aí o figurante olha pra trás já com o caneco trancado. E o prota fala, vixe, eu tenho que maneirar na força. Aí todo se tremendo, o figurante fala, pois não? E ele fala, me dá os seus sapatos. E o figurante fala, o quê? E o prota com uma cara horripilante fala, tá surdo? Quer que eu limpe seus ouvidos que nem com o que eu fiz com o cara de antes? E o figurante só grita, não. Pelo visto já com o sapato do cara, ele fala, olha, elas são boas, né? Apesar de parecer apenas pedaços de ferro, elas são bem leves. Enquanto o figurante tava tristão, falando que eu paguei 5 milhões de won nesse negócio. Aí vendo que o cara está sem nada nos pés, o prata fala, poxa, eu não sou um homem mau, pode ficar. E ele joga o chinelo dele, um com o chinelo inteiro e outro o chinelo picotado. Deve ter sido que ele bateu na cara do outro. Enquanto o prota entrava, o cara humilhado, e a mulher fala, então, eu acho que eu já vou indo. Pra tá cena e vemos alguém gritando, você enviou o Yeonwoo pra lá? Estamos na cidade de Seongna-dong, quartel-general da guilda Siwoo. E o cara fala, não, claro que não, tá mais pra ele ter ido por conta própria. E ela fala, mas você deixou ele ir. E o emo fala, calma, por que você começou a gritar? Os meus tímpanos estão quase estourando agora. E a Otomiya fala, como que eu vou me acalmar? E ele fala, o Yoongi virou seu namorado por acaso? E ela fala, seu idiota, esse não é o problema. Você sabe como a Guilda Ares age? E o emo fala, você acha que eu não disse? Mas o que você acha que eu fizesse? Quando o cara é teimoso e ainda fala pra não me preocupar. Por acaso, você se acha uma pessoa capaz de parar o Yoongi? E ela começa a ficar um pouco mais pra baixo e ele fala, olha aí, você não conseguiria, né? E ela fala, você disse pra ele que a Guilda Ares ainda deve guardar rancor dele ainda, né? Sim, isso de acordo com o que ele falou. Mas eu não ouvi em detalhes. Ele é o tipo de pessoa que não gosta de se meter em encrencas. Entretanto, quando ele cisma com alguém, ele fica completamente agressivo. E o Yeonwoo acaba mostrando sua personalidade distorcida. Bom, dá pra entender porque ele tem essa personalidade distorcida. Mas é o seguinte, sendo sincero, eu não acho que a gente precise se preocupar. Por que será que eu acho isso, hein? Enquanto vemos o nosso prata dando seus sapatinhos brilhantes. E isso se o que ele me contou for verdade, é claro. E ele lembra do que o prata falou. Depois de conversarmos sobre a Guilda Ares ontem, a gente também falou sobre outros assuntos. E eu ouvi sobre a grade de atributos do Yeonwoo. Enquanto ele olha pra ela, ele fala. Só que nem eu e nem vocês vai saber o que ele fala.
porque tá sem um traço aqui. Mas, pelo visto, ela escuta que ela fala: isso é sério? Corta a cena e vemos alguém murmurando: cu. É um bicho estranho de óculos aí que solta luz, falando: cadê a minha cobaia? Cadê a minha cobaia para os experimentos? Mostrando o corpo inteiro do monstro, que ele fala: eu preciso de mais cobaias. Enquanto o bicho murmurava seu cu, alguém abria a porta lá atrás. Eu jurava que era nosso prota, mas não é. É um cara e uma mulher atrás, que o cara falava: ó, ele aí é o chefe, ele já se regenerou como esperado. E a mulher atrás dele fala: deve ser verdade que esse chefe não vale dinheiro. E é por isso que a guilda Ares não toca nele. Se reunindo com seu grupo, o cara da lança fala: e aí, o que a gente faz? Captura ele? E o que tá de costa pra gente fala: e dá pra fazer isso? E ele responde: a gente só conseguiu entrar aqui pagando valor por debaixo dos panos. Então, se tem um chefe dando sopa, a gente tem que pegá-lo. E finalmente a mulher fala, dizendo: seria possível com as nossas habilidades? Normalmente, para enfrentar um chefe é necessário mover uma guilda, uma unidade de guilda. Esse cara com um capacete estranho parecendo medieval fala: fiquei sabendo disso antes de entrarmos na dungeon. Adoron só possui um alto poder de defesa, já que seu poder ofensivo é baixo. Levando o tempo necessário, a conquista é garantida. Colocando a mãozinha no queixo, a mulher fala: então é possível. E os três se animam, gritando: certo, vamos pegá-lo. Enquanto saia da sala, ele falava: mas se as coisas ficarem muito perigosas, iremos imediatamente vendo nosso prota passando no fundo. Então eles se escondem e a mulher fala: quem é aquele? E o cara da lança fala: será que é um caçador? E aparentemente nosso prota está de frente ao boss. Pela sombra, no caso. E o boss fala: apareceu uma nova cobaia. Por onde quer que eu comece os experimentos? Pelos olhos, coração ou espinha? Me diga por onde quer começar. Eu irei destrinchá-lo por completo. Eu sei pelo que o Eon-Wu passou há 12 anos atrás, quando era mais novo. Boran, Central de Auxílio a Crianças. E alguém fala pro nosso prota enquanto ele é uma criança: não se meta em encrencas. E certifique-se de não transparecer que você não tem paz, ok? E preste atenção nos professores. Não saia por aí espalhando boatos. Muito bem. Tenha uma vida plena. O tio enviou ele para uma central de auxílio a crianças e roubou a sua herança, já que ele perdeu seus pais em um acidente de carro. Talvez seja esse o desapontamento com a relação aos humanos. O Eon-Wu, apesar de não aparentar, quando alguém tenta manipulá-lo ou pressioná-lo, ou no caso de uma situação completamente hostil, bombardeia o seu alvo com ódio e atitudes nada agradáveis. E vemos de novo aquele bicho feio preparando suas armas. E o prota fala: quer parar? E o monstro todo estranho fala: como assim? E o prota só dá uma macetada na cabeça dele, filho, deixando os figurantes que estavam assistindo eles incrédulos. Enquanto ele vai embora e o bicho se explodia, ele falava: esse som metálico que você fazia com as lâminas me irritou, seu merda. Olhando a janela do sistema de novo, ele vê que o Instituto Adoron está concluído agora. E ele fala: já foi uma. O próximo é a Vila na Floresta. Enquanto os figurantes olham de longe, eles falam: é aquela pessoa? Esse cara não é aquele que ficou em primeiro lugar na contagem de monstros mortos, não foi? E o cara fala: o tal jogador avançado? É verdade! O corte de cabelo é o mesmo e o agasalho também. Nunca imaginei que eu veria em pessoa, deu até um frio na espinha. Cotas cenas são mandados para o escritório no 5º andar, no subsolo do setor da Guilda Ares, na Coreia. Com alguém falando: uau, o que fez o diretor de pessoal vir aqui no subsolo? E nos é apresentado esse cara, o chefe do departamento de gerenciamento do setor, Cheon Myeong. E o cara que tá entregando as pastas, que eu já esqueci o nome dele, fala: o chefe Seon-Woo disse que daria os detalhes. Você ainda não foi informado? E o menino responde: só fiquei sabendo. Ainda não tinha as informações. Olhando o documento, ele fala: ora, 2 atributos de ranquear? Você está me dizendo que um caçador que acabou de sair da torre do tutorial possui atributos tão altos assim? E o outro cara fala: ainda não é 100% de certeza, mas trata-se apenas de uma análise temporária. Dando um sorriso, o Xion fala: vou chamar ele só de Xion agora. Continua sendo incrível. Não, pra esse patamar incrível ainda é pouco. Ele está no nível de um monstro. E aí, é pra eu tentar recrutar esse cara? E esse outro aí que eu já esqueci o nome fala: o diretor pediu para dar apenas uma lição nele.
No entanto, bom, não deve ter muitos problemas se você tiver outra ideia em mente. E o Xion fala, não é algo que eu queira fazer? Pelo que eu ouvi, esse cara invadiu de forma inconsequente uma dungeon exclusiva nossa. E naquela hora os caçadores que estavam protegendo na dungeon foram... E o cara responde, parece que você está bem informada, não é? E o Xion fala, nossa honra deve ter sido levemente ferida. E o outro concorda, sim, e é tudo culpa dele. Dando um sorriso muito estranho, ele fala, não se preocupe, já que se trata de um homem que possui tais atributos, feri-lo de forma satisfatória será uma tarefa muito difícil. Será melhor tomar conta disso na surdina, sem incomodar o diretor, já que ele está focado na expansão para a China. Saindo, outro cara fala, o departamento executivo também está se movendo para aquele lugar? E o Xion responde, sim, é tudo por causa da guilda Pado. Então nos é explicado, a mais recente guilda chinesa, Pado. Desde a sua criação há 2 anos atrás, eles monopolizaram 52% das dungeons localizadas na China. Após a saída do líder da guilda, da torre, eles levaram apenas 4 anos para transformar a guilda Pado em uma guilda gigantesca. E em cada um dos seus cabeças da guilda são famosos por possuírem atributos monstruosos. Entretanto, a coisa mais impressionante é que o líder da guilda Pado, o top 5 dos caçadores Rank S de todo o mundo, ainda continua uma incógnita. E o Xion fala, não se preocupe com esse tal Yanwo. Já que estamos ocupados com a guilda Pado, não temos o pessoal suficiente para atacá-lo. Enviaremos um especialista escolhido a dedo e cuidaremos do assunto de forma adequada. Enquanto o Prota está se olhando pelo celular, surpreso, falando, o mundo se desenvolveu bastante, hein? O Emo fala, algo assim é tão impressionante. Apontando o celular pro Emo, ele fala, por que está tirando foto minha, hein? E o Prota fala, caramba, olha só a qualidade dessa foto. Dá pra jogar um jogo desses num celular? E o Emo pensa, eu comprei o celular pra gente conseguir se comunicar, mas ele tá grudado nesse celular já faz 3 horas. A propósito, a vila na floresta que você mencionou, acho que está sob a posse da nossa guilda. E o Prota fala, beleza. E o Emo continua, mas pelo visto, não há chefe nenhum nela. E o Prota só tá se divertindo, ok, eu morri. Mas aí ele se liga e fala, por que tá sem chefe? E o Emo fala, demos um jeito nele algumas semanas atrás. Bom, as coisas funcionam um pouco diferentes em comparação à torre do tutorial. Na torre, os monstros se regeneram diariamente, certo? No geral, ocorre a mesma coisa com os chefes. Mas nas dungeons reais do mundo, os monstros comuns aparecem de forma interminável, mesmo você matando eles. Porém, o chefe, ao matar, ele demora um pouquinho mais para se regenerar. E o Prota pergunta, quanto tempo? E o Xion fala, cada dungeon tem seu tempo, mas na Vila da Floresta, acho que é aproximadamente 1 mês. E o Prota fica em choque, 1 mês? Vou precisar esperar 1 mês. Mas dando um sorriso, o Emo fala, não vai precisar esperar tudo isso não. Já que fizemos essa limpeza há 4 semanas atrás. Se esperarmos apenas 2 ou 3 dias, o ciclo de regeneração dele deve estar completo. E o Prota fala, tá, beleza. E o pântano descampado, que eu te perguntei? E o Emo fala, não sabemos muita coisa porque ele é exclusivo da Guilda Ares. Bom, se der uma olhada de perto, você deve obter informações pelas redondezas. E o Prota fica puto falando, tanta coisa envolvida só pra pegar monstro, meu Deus. Enquanto o Prota se deita no sofá, o Emo fala, ô Young, quando você vai registrar o seu rank na Associação de Caçadores? E o Prota fala, eu preciso fazer isso? E o Emo responde, seria bom fazer isso, né? Você precisa de um rank registrado. Assim você irá perceber os benefícios da sua associação, como acomodações e parcerias. E você também recebe dinheiro. E o Prota só escuta dinheiro. E se levantando o Prota Vitem, eu vou continuar recebendo mesmo se eu ficar só matando o tempo após me registrar? Enquanto o Emo lavava a louça, ele respondia, você precisa de alguns feitos a cada 2 a 3 meses. Você recebe por volta de 130 no rank B, 250 no rank A, e a diferença por rank S é bem perceptível. Eu mesmo recebo 700 por mês. E o Prota grita, 700! Vamos lá fazer esse registro imediatamente! E o Emo fala, mas já deve estar fechado numa hora dessa. Então o Prota grita, deixa o like, rapaziada. Te enganei, não foi? Já que assistiu até aqui, por que você não deixa o like e se inscreve no canal pra dar aquela força? E não se esqueça de comentar qual a próxima obra que você quer que a gente traga aqui no canal. E valeu!